Boa noite, cumprimento as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, as servidoras e os servidores desta Casa do Povo, que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão, a todas e todos que se encontram aqui no plenário e a quem nos acompanha pela transmissão. Eu presto a minha homenagem à senhora Maria Madalena Correia da Silva, que faleceu nesta tarde na Santa Casa de Vinhedo, assim como tantas pessoas que têm perdido a vida por consequência direta ou indireta da pandemia, que segue perigosa em nossa cidade e descontrolada em nosso país. Eu elevo as minhas preces a Deus para que toda a família seja confortada. E eu quero iniciar a minha fala livre desta noite de uma forma um pouquinho diferente do habitual, fazendo a minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho 26 anos, tenho pele branca, olhos escuros, cabelo também escuro, curto e repartido de lado. Estou usando uma máscara branca, camisa social azul clara com listras verticais brancas e gravata vermelha. A importância desse ato tão simples, mas tão significativo, foi reforçada na última quarta-feira, quando a Comissão de Legislação Participativa aqui da Câmara, que é presidida pela vereadora Naila de Souza, realizou uma audiência pública sobre políticas públicas para pessoas com deficiência. E nesse encontro nós tivemos o privilégio de ouvir pessoas que abordaram esse tema com propriedade e, acima de tudo, com sensibilidade. Pessoas essas que vivem a causa e que lutam todos os dias por melhores condições para quem vive com deficiências. E foi muito importante ver todos os avanços que estão sendo conseguidos. Eles têm o apoio da Secretaria de Assistência Social, o apoio da Secretaria de Transportes e Defesa Social, mas também é muito preocupante ver o tanto que a gente ainda precisa avançar para garantir a inclusão plena. Pensando nisso, também na última semana, nós protocolamos o projeto de lei número 103 de 2021, que diz respeito justamente à obrigatoriedade de colocação da cadeira de rodas para transporte e da cadeira de rodas higiênica, que é a cadeira de rodas utilizada no banheiro, em escolas públicas e privadas de Vinhedo. Em conversa com a Secretaria da Educação, eu verifiquei que não há política pública sendo realizada em nossa cidade para a disponibilização da cadeira de rodas nas unidades de ensino públicas e nos colégios privados. Portanto, esse projeto de lei vai ser um passo muito importante para a inclusão das pessoas com deficiências nos espaços de educação formal e também em caso de acidentes, por exemplo, entre os alunos, que podem acontecer tanto nas brincadeiras nos intervalos, também nas aulas de educação física. E isso faz necessário, portanto, ao menos uma cadeira de rodas na escola para o transporte do acidentado. Isso evita o comprometimento de órgãos, também de membros da pessoa. Mas essa medida, se ela for aprovada, e eu espero muito que os nobres pares aqui da casa reconheçam o mérito do projeto, ele vai remediar apenas uma parte do problema. Porque nós vemos que muitos prédios, ruas, calçadas, equipamentos públicos, na maioria das vezes, acabam não oferecendo nenhum tipo de acessibilidade. Isso vale também para as escolas do nosso município, as próprias escolas, que são também o tema desse projeto, que foram construídas em uma época em que não havia legislação, não havia preocupação em relação à acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida nesses espaços. E quando nós olhamos o urbanismo sob um ponto de vista crítico, não há mais como realizar um projeto sem considerar essa premissa de garantir que todas as pessoas consigam exercer o seu direito à cidade, consigam acessar esses espaços de maneira adequada. Mas mesmo com tantos desafios, a audiência nos revelou que há uma esperança. E eu tenho certeza de que conseguiremos progredir ainda mais para contemplar essa pauta adequadamente. Eu quero ressaltar que esse projeto teve como coautoras as vereadoras Naila de Souza e Cris PC, a quem eu agradeço pela parceria de sempre, e é muito gostoso ver que nas ruas, nas redes sociais, as pessoas têm reconhecido o nosso trabalho, têm apoiado o nosso trabalho, que é de fiscalização, mas que ao mesmo tempo é propositivo, porque é evidente que nós temos um projeto de cidade, uma visão de mundo que muito tem acrescentado à política vinhedense. Então também agradeço essas pessoas que têm feito esse apoio. Outro assunto de grande importância que eu volto a chamar a atenção é em relação à fiação, que corre desordenada nos postes das ruas e avenidas da nossa cidade. Nós já temos o projeto de lei número 67 de 2021 tramitando aqui na Câmara.
a respeito justamente da necessidade de padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea em Vinhedo. E hoje, a fiação aérea está completamente desorganizada, ela está oferecendo risco à população. Portanto, a proposta se presta ao fim de contribuir com a revitalização urbana da cidade, sobremaneira nas áreas com muita gente, mas esse projeto seria também mais para remediar as consequências do problema do que para extinguir as suas causas. Então nós também pensamos nisso, também temos o projeto de lei número 94 de 2021, que busca instituir o uso de redes de infraestrutura subterrânea para a transmissão de energia elétrica, telefone, comunicação de dados via fibra ótica e outros cabeamentos similares nos novos parcelamentos de solo, porque a gente precisa pensar em soluções que antecedam os problemas. Isso poupa recursos públicos, já encaminha a cidade em um direcionamento correto, aliando urbanismo, sustentabilidade, segurança para as pessoas e animais e tantos outros fatores. Então a ideia é ter a fiação subterrânea desde o início, quando há novos loteamentos na cidade, sem a necessidade de construir a infraestrutura para a fiação, que é tradicional, a fiação aérea, e só depois fazer o aterramento. Isso vai gastar mais tempo, mais energia, recursos, dinheiro público que sai do seu bolso, contribuinte. E se a fiação subterrânea é um caminho sem volta, todas as cidades brasileiras estão se adaptando a essa nova realidade, então o mais inteligente a se fazer é começar agora, é ser a vanguarda nesse sentido. Isso vai evitar que os novos loteamentos sejam aprovados sem infraestrutura, senão daqui a alguns anos a gente vai ser obrigado a enterrar um rio de dinheiro público fazendo o aterramento dessa fiação. Então não faz mais sentido uma cidade como Vinhedo, que tem o status de Vinhedo, que tem o orçamento, os recursos de Vinhedo, inventar desculpas para continuar mantendo técnicas de infraestrutura do passado. Na última sexta-feira, eu e a vereadora Naila de Souza estivemos com o prefeito, o Dr. Dario Pacheco, e com o secretário de Saúde, o Milton Riboli, em uma reunião presencial na diretoria executiva da área da saúde na Unicamp. Esse órgão foi criado em 2017 para administrar toda a parte assistencial relacionada à saúde na universidade. E a oportunidade de levar o prefeito e o secretário para essa reunião partiu de um ofício encaminhado pelo meu mandato às universidades da região, para que a gente consiga funcionar como um laboratório vivo na formulação, na implementação e na avaliação de políticas públicas. Isso também se deve ao fato de nós estarmos em um momento de desmonte da ciência em nosso país, quando o assunto é financiamento de pesquisa e o incentivo à ciência, ao fazer ciência. E voltando para o nosso contexto, não faz sentido também estarmos ao lado de universidades como a Unicamp, a PUC, a USP, a São Francisco, tantas outras, e não aproveitarmos o imenso potencial de pesquisa e extensão que elas têm a oferecer. Eu venho do meio acadêmico, eu posso dizer tranquilamente que um dos maiores desejos das pesquisadoras e dos pesquisadores que trabalham nas universidades, que têm a pesquisa como trabalho, é ver os seus projetos gerando resultados práticos, melhorando a vida das pessoas, ajudando a preservar, a cuidar do meio ambiente, favorecendo a inovação, a tecnologia, gerando emprego. Isso é muito gratificante para o pesquisador. No entanto, se o poder público não se coloca à disposição, dificilmente esse potencial é aproveitado. Ele acaba escorrendo pelas nossas mãos. Então, pensando nisso, o convite foi feito, a reunião foi bastante produtiva. Nós contamos com a presença do reitor, que é o Tom Zé, do Dr. Oswaldo Gracioto e da doutora Ângela Baixa, ambos da diretoria executiva da área de saúde, e foi colocada à mesa a possibilidade de uma parceria envolvendo a Unicamp e o município de Vinhedo, para ampliar o acesso aos equipamentos públicos de saúde que são mantidos pela instituição, ou seja, a Unicamp poderia operar um centro de especialidades ou uma unidade de saúde aqui em Vinhedo, aproveitando as instalações já existentes. E esse seria um avanço enorme para a saúde em Vinhedo. Isso revela também que, independentemente de sermos situação ou oposição, nós temos que trabalhar pelo bem da população. A divergência dentro das esferas de poder é saudável, faz parte da democracia, mas o que nós não podemos ser é oposição ao povo. Por isso, no que for necessário, nós continuaremos contando com o apoio do Executivo e seria muito bom se isso fosse uma via de mão dupla, com os vereadores da oposição também sendo convidados, seja para participar de projetos que são de iniciativa da situação e também
de interesse do povo vinhedense. Falando sobre outro assunto, hoje pela tarde eu participei da audiência pública sobre a PPP, que é a parceria público-privada do TIC, que é o trem Intercidades. Esse trem vai ligar São Paulo a Campinas, sendo que uma de suas linhas, o TIM, que é o trem intermetropolitano, vai realizar a parada, de acordo com o projeto, aqui no centro de Vinhedo. Eu estarei atento aos desdobramentos dessa iniciativa, que é do governo do estado de São Paulo, mas que tem contado com a parceria com as câmaras, com as prefeituras das cidades envolvidas, para acompanhar de perto todas as ações, todos os projetos que envolvam mobilidade urbana sustentável na região metropolitana de Campinas, que tanto carece de soluções nesse sentido, especialmente para cidades com um grande número de carros por habitante e sem alternativas de transporte sustentável, praticamente conurbadas com Campinas, tendo uma grande relação com a metrópole, como é o caso de Vinhedo. Um último assunto que eu quero tratar nessa noite é que na última semana, o Gabinete 2030 na Rua visitou as ruas, avenidas e praças do bairro Residencial Flora, finalizando então a passagem pela região da Vila Planalto. O lugar é tranquilo, mas há uma expansão em andamento no número de empresas e novos empreendimentos naquele bairro. E isso já tem demandado bastante planejamento e principalmente infraestrutura do poder público. Eu verifiquei que alguns problemas relacionados principalmente à acessibilidade das calçadas são muito presentes. E isso também tem sido um tema recorrente nas minhas falas. Mas eu quero destacar aqui no Residencial Flora, bem no coração do bairro, há um tesouro que não está sendo utilizado da maneira correta. A Soninha projetou para a gente, para ilustrar, obrigado Soninha, porque nós temos um grande canteiro central que pode ser transformado em um parque linear. Pode ser feito plantio de árvores nativas, a instalação de equipamentos como bancos, academias ao ar livre, quem sabe até uma ciclovia, ligando também com a ciclovia já existente da Represa, ali na Otávio Tasca, áreas de lazer, áreas de contato com a natureza. Isso pode ser interessante também para o cumprimento do que está sendo acordado pelos municípios da região metropolitana, no programa Reconecta RMC, que prevê uma série de corredores ecológicos em todas as cidades, inclusive em Vinhedo. Se nós tivermos uma política decidida e orientada para a construção dos parques lineares em Vinhedo, nós conseguiremos garantir uma melhoria no microclima urbano, mais umidade, mais qualidade do ar e também incrementar as opções de lazer, de recreação no bairro para os moradores, para as pessoas que estão passando por ali. Tudo isso respeitando o meio ambiente, os animais, os insetos que já têm ali as suas casas. Hoje não há mais desculpa para a gente manter áreas, como ali no Residencial Flora, sem uma infraestrutura adequada, ambiental e socialmente sustentável. Já temos à disposição uma vastidão de técnicas, de bons exemplos, de soluções que nem são tão caras, mas que apresentam um retorno muito grande às pessoas e à natureza. Em minha gestão na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, eu iniciei um movimento muito claro nesse sentido. Eu faço um apelo público para que isso não se perca, pelo bem de Vinhedo. Portanto, novamente eu volto a dizer, precisamos de um planejamento urbano que responda aos desafios do século XXI. Nós não temos culpa dos erros que foram feitos no passado. Por exemplo, o crescimento desordenado da cidade, a devastação das nascentes e áreas verdes, mas nós temos uma responsabilidade sobre o que estamos fazendo hoje e o que definirá os rumos da cidade em um futuro próximo. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.